Fala Zé, beleza? Preferi gravar um videozinho, fica mais fácil, que pelo menos parece que você está interagindo diretamente com a pessoa, né? Do que simplesmente mandar um áudio ou um textinho. Espero que esse vídeo não fique longo, a intenção é no máximo ali uns 3 minutinhos mesmo. Eu tô lendo aqui a minha Bíblia. Se você quiser esperar pra... Se você quiser pegar a sua Bíblia para ler os mesmos versos que eu vou estar lendo, você até pode marcar eles também, é até melhor. Se não, eu vou mandar aqui embaixo as passagens também, aí você pode pesquisar quando chegar em casa, quando tiver com a Bíblia disponível ali, né? Achei interessante você comentando a respeito dessa questão da sabedoria. Sabedoria, na Bíblia, ela é uma coisa muito importante e ela é, no livro de Provérbios, ela é até tida como se fosse como uma pessoa, né? Ela é comentada como sendo uma pessoa. A sabedoria, buscar conhecê-la, né? Como se estivesse falando de uma pessoa específica. Nessa passagem que você postou ali de Provérbios 8, né, do verso 11 ao 17, eu acho legal que ele começa dizendo ali, Salomão começa dizendo, né? Pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis, ou na versão que você colocou, né, mais preciosa do que as joias. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu queria comentar no verso 10 também, que diz assim, ó, prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro. Então, é interessante ver que Salomão aqui, ele vai dizendo que a sabedoria ela é mais preciosa do que a própria prata, do que o próprio ouro, que na época eram as coisas mais preciosas que existiam, ou até mesmo que os rubis, que ainda hoje é uma coisa muito preciosa. No verso 18 ali, ele diz, como se fosse a sabedoria falando, né? Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Esse é o próprio Deus falando, na verdade, né? Meu fruto é melhor, no verso 19, meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. 20. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. E o 21. Concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Aí é engraçado, eu fico pensando assim, quando eu leio esse verso. Beleza, tá falando que a sabedoria ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que os rubis, do que as joias. É uma coisa extremamente valiosa, extremamente preciosa, né? Mas aí depois ele fala, comigo estão riquezas e honra, prosperidade, justiça. No verso 20 ele fala, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. Parece que existe uma contradição. A sabedoria é mais preciosa, mas ela concede riquezas, concede prosperidade. A gente precisa entender que tipo de prosperidade é essa que ele está falando, né? Que tipo de prosperidade é essa? Para a gente começar para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é a sabedoria em si. Se você vai para o capítulo 9, só virar a página ali, no capítulo 9, no Provérbios 9, no verso 10, diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Tem algumas versões que falam assim, o temor do Senhor é a chave da sabedoria, basicamente a essência da sabedoria. Então, temer a Deus é a essência da sabedoria. Ou seja, temer a Deus, sendo a essência, o princípio, a chave da sabedoria, esse temor a Deus ele é mais precioso do que riquezas, do que o ouro, que a prata, do que o rubis, enfim, né? Você já entendeu. E aí quando a gente se pergunta, mas e essa prosperidade que Salomão está falando aqui, né? Que ele está relatando aqui, que a sabedoria ela tem prosperidade, ela tem riquezas guardadas e honras guardadas para quem a busca, né? Ele responde isso, que a gente vai lá para Provérbios, no Provérbios 28, busca ali o capítulo 28, no verso 13
e 14, ele diz assim, olha: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Aí a gente pensa o seguinte, ele está falando sobre prosperidade aqui. Quem esconde os seus pecados não prospera. Aí ele vai dar o oposto, que é o contrário dessa não prosperidade. Ele fala o quê? Mas quem confessa, e não é só confessar, é confessar e abandonar, encontra misericórdia. Então a verdadeira prosperidade que a sabedoria ela traz, ela é a misericórdia de Deus. É essa riqueza de ser achado em Deus e de ser salvo, basicamente. Porque ele fala no verso 14, como a gente viu, como é feliz, falando é uma honra, é uma riqueza, é uma prosperidade, é felicidade, né? Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. O temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cai na desgraça. Então a gente percebe que existe uma relação entre a sabedoria e a prosperidade, a verdadeira prosperidade, e o temor a Deus e a verdadeira prosperidade. Porque o contrário também é o que ele está falando aqui. Quem esconde os seus pecados não prospera. E quem não é constante no temor do Senhor, ou seja, endurecendo o seu coração, silenciando a voz do Espírito Santo, seja lá o que for, e tudo isso que esteja relacionado, né? Procurando não andar nos caminhos que o Senhor tem para a nossa vida, que são caminhos de sabedoria, essa pessoa cai em desgraça, certo? Salomão, a gente sabe que ele foi a pessoa extremamente rica, financeiramente falando, né? É engraçado que ele, se você for aqui no capítulo 23, ele fala a respeito de riqueza. Qual é a opinião dele a respeito de riqueza? Depois, o cara foi extremamente rico, teve muito ouro, muita prata, muitas joias, mulheres e tudo isso, né? Ele falando pro filho dele, porque inicialmente o Provérbios foi escrito pro filho dele, né? Ele falando assim, olha, não, no capítulo 23, no verso 4 e 5, não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Verso 5, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Ele fala, o cara ele era rico, o filho dele também era rico porque era príncipe e depois se tornou rei, né? Mas ele fala assim, olha, não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Uma outra palavra para aqui, para tenha bom senso, é seja sábio, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Porque as riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Basicamente ele está falando assim, olha, não perca o seu tempo buscando algo que a qualquer momento alguém pode tirar de você. Busque o que é que ninguém pode tirar de você, que é a sabedoria, que é o temor do Senhor, que é a verdadeira prosperidade, que é a misericórdia, e é esse conhecimento de ser encontrado no Senhor. Tive que cortar aqui rapidinho porque alguém tá me chamando ali, mas só finalizando aqui. Mas o livro de Provérbios ele não é um livro que fala contra o trabalho. Tá? O trabalho
e, obviamente, qualquer prosperidade que possa vir do trabalho, porque, por exemplo, ele fala a respeito da preguiça várias vezes, mas só queria comentar uma, e que é engraçada até também. Se você vai ali no capítulo 24, no capítulo seguinte, no verso 30 ao 34, ele diz assim, olha, no capítulo 24, de Provérbios 30 ao 34, ele diz: Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, ou seja, que não tem sabedoria. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Ou seja, estava tudo destruído, tudo descuidado, né? Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição, ele diz. Entre aspas, né? O preguiçoso diz: Vou dormir um pouco, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então você vê que ele chega a ser engraçado, de certa forma, né? Mas ele diz assim, ó, se você pega o resumo, ele diz, olha, o ser humano precisa trabalhar, é claro. Porque você não pode deixar com que a pobreza lhe sobrevenha como um assaltante, como um homem armado. Porque ele fala assim, vou dormir um pouco, vou tirar um cochilo, vou cruzar os braços, daqui a pouco eu faço e tal. E vai tocando a vida assim, daqui a pouco você vê, você tá aí quebrado, na ruína e tudo mais. E isso é ruim. Mas ele fala a respeito das riquezas, onde o homem que teme ao Senhor e que entende que o princípio da sabedoria, a sabedoria que é algo tão precioso, está em buscar aquilo que é eterno e aquilo que é muito mais precioso do que simplesmente o ouro, a prata, ou o rubi, joias, ou seja o que for que seja passageiro e terreno, certo? Para a gente concluir, ele diz o seguinte, no capítulo 30, a respeito de qual é a atitude sobre riqueza ou na nossa vida, né? Como a gente deve lidar com a riqueza na nossa vida, ou a oração que a gente deveria fazer para Deus a respeito de riqueza. No capítulo 30, no verso 8 e 9, ele fala o seguinte. Isso é ele falando a Deus, né? É uma oração a Deus. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então a oração do homem que ele é sábio e que ele teme ao Senhor e entende que a sabedoria é algo precioso e que é muito mais valiosa do que a mera riqueza terrena, ela é a oração de Senhor, me dá o necessário para que, tendo muito, eu não me esqueça do Senhor e passe a confiar em mim, e achar que eu sou bom, e achar que eu que me resolvo, e que eu não preciso de ti, e que eu sou suficiente, e que eu consegui tudo sozinho, e que eu sou o maioral, mas também não me dá de menos para que eu, estando na necessidade, eu corra o risco de querer fazer algo errado para querer conseguir alguma coisa e que venha desonrar o Senhor. Me dá o suficiente para que eu possa viver. E essa a realização de uma pessoa sábia é entender que aquilo que Deus nos dá já é suficiente, já é uma bênção, já é suficiente. E a gente, claro, continua trabalhando, mas sabendo que qualquer que seja o resultado, não é
não é o principal, porque a sabedoria e o temor no Senhor é muito mais importante do que tudo isso. E o último verso que eu vou compartilhar, que eu falei que eram 3 minutos e estão em 15, é falando a respeito do que é o mais importante de tudo no final da vida de uma pessoa, seja relacionado a riquezas, seja relacionado a faculdades, estudo que alguém faz, seja relacionado ao tipo de trabalho que alguém faz, se é doutor, se tem mestrado, se é cientista, se é, enfim, se sabe falar 200 línguas ou fala só uma. No final, o que é mais importante na vida de uma pessoa está em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13 e 14. Você pode abrir ali em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13 e 14, ele diz o seguinte: agora que já se ouviu tudo, ou seja, falando de tudo que ele falou no livro de Eclesiastes, né? O que eu também recomendo que você leia depois que tiver um tempinho. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. A conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Verso 14: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Tudo não é algumas coisas, não é o que a gente gosta ou não gosta, é tudo. Inclusive, tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, Zé, mas eu só queria fazer um comentário. Acabei, ó, fechei aqui, não tem mais versos. Só queria fazer um comentário nessa passagem que você mandou, porque eu achei muito interessante, eu achei muito legal, falando a respeito da sabedoria. Eu queria comentar a visão, de maneira geral. Eu recomendo você ler o livro de Provérbios todo, se você quiser ler ele todo de uma vez, vale muito a pena. Mas eu queria comentar de forma geral qual é a visão da Bíblia a respeito de sabedoria, a verdadeira riqueza e aquilo que é realmente o mais importante. Temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Porque nós, como o próprio livro de Eclesiastes, no verso 14 fala, ele fala assim, porque tudo será trazido a juízo. Inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. O Senhor conhece tudo que passa no meu coração, no seu coração. Ele sabe dos seus desejos, tanto os desejos bons, como os desejos maus também. E eu espero que esse videozinho tenha sido útil para você. E que cada dia você possa temer mais ao Senhor. E temer não é ter medo, é respeito, é reverência, é reconhecimento da soberania dele, né? Não é ter medo, porque ele é um Deus de amor. Que você possa temer mais a Deus e se aproximar dessa verdadeira sabedoria, porque é algo que ninguém pode roubar de você, ninguém pode tirar de você, e nos ajuda a passar pela vida, né? Nos momentos difíceis, nos momentos bons também. E ao final de tudo, que Deus te abençoe. Quase 20 minutos aí. Espero que tenha dado tempo de ver. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Amo você. Uma boa noite. Um bom restante de noite para você. Tchau, tchau.